Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem nessa manhã. Hoje que a gente está aqui para falar sobre, para mergulhar, para nos abrir a uma questão extremamente importante para nós, para nesse momento do tempo, nesse país, que tem a ver com a elevação da consciência possível, soltar véus que estão impedindo os nossos olhos, o retorno a princípios, a valores, a caminhos que o autoconhecimento e quem está no caminho da expansão humana de alguma forma colocou para si mesmo como filosofia de vida e de certa forma temos, portanto, a responsabilidade de ter um grau a mais de clareza, um grau a mais de tolerância, um grau a mais de percepção na construção de um mundo novo aqui nessa live do Enneagrama e do pós-eleições, desse momento específico que o nosso país está passando. Queria dar o bom dia, as boas-vindas para todos e se alguém só puder me sinalizar que está me ouvindo bem, eu agradeço. Estou vendo aí a Miriam, Lara, só para a gente seguir aqui, Laís, a EBH. Muito bem, bom dia, queridos. Legal, obrigado Vini, querido, sempre um amor. Pessoal, a nossa conversa de hoje, ela envolve o trabalho de autoconhecimento, de expansão da consciência e a questão do nosso momento no tempo, no pós-eleições. O que o Enneagrama tem para nós, e não só o Enneagrama, mas os princípios que estão por detrás de alguém, seja você um professor, um indivíduo ou alguém que simplesmente acredita que nós estamos neste planeta numa viagem, num momento, numa passagem para exercer uma consciência maior do que nas nossas existências anteriores. E não importa se você acredite ou não em existências anteriores, talvez você acredite que mesmo vivendo uma vez só, você está aqui para se melhorar. Você está aqui para exercer virtudes, para se desafiar, onde o seu automático iria para um lugar, você respira, você levanta, você sobe a sua consciência e toma decisões diferentes que vêm de um espaço de virtudes maiores. Se a gente for olhar, por exemplo, dar uma voltinha pelas virtudes do Enneagrama, né? Será que essas virtudes fazem diferença para a gente? No 1, né? A serenidade no coração, a capacidade de ter um coração que não reage. Será que nós estamos coletivamente com coração reativo? Será que a ira, o travamento, a intolerância e o julgamento de alguma forma não estão operando no nosso país nesse momento do tempo? Quando eu vou para o ponto 2, eu estou falando em amor incondicional, na capacidade de olhar nos olhos do outro, na capacidade de ver o outro como um ser humano, com os seus direitos, com a sua amorosidade, com a sua atenção. Prestar atenção genuína no outro, independente das escolhas que esse outro tenha, porque são essas escolhas que o fazem indivíduo. O amor transcende as diferenças e as escolhas entre o outro. Será que nós estamos sendo capazes de fazer esse tipo de prática? Quando eu vou aqui para o ponto 3, eu vou falar do quê? Basicamente, de verdade ou mentira, do falso eu, dos falsos ouros, ou da minha real vontade e o real desejo do meu coração. Uma pergunta: que coração iluminado e atento não tem o desejo de amar, não tem o desejo de se relacionar com doçura, não tem o desejo de trazer a energia feminina do centro do coração e trabalhar com suavidade? Que coração verdadeiro não tem o desejo de saber que o nosso valor que está em nós, como indivíduos, como países, não tem a ver com as crenças que a gente tem, não tem a ver com escolhas que nós façamos em aula, sequer tem a ver com situações externas a nós. E quantos de nós não estamos criando falsas máscaras, falsas personalidades, defendendo coisas que nem sabem o que significam,
apenas repetindo coletivamente uma série de histerias, uma série de informações que não se sabe de onde veio, uma série de medos que talvez sequer nem existam, uma série de intolerâncias que talvez nem te pertençam em relação a pessoas que estão próximas de você? Eu te pergunto, esse é você de verdade? Essa é você de verdade? Aqueles que seguem aqui o canal do Instituto têm um apreço pelo autoconhecimento, têm um apreço pelo ser humano. Como é que você trabalha com o ser humano? Como é que você vai e frequenta cursos, lugares, você lê livros sobre o desenvolvimento da alma humana e não consegue, ou pelo menos se perde na inconsciência? O Enneagrama não é um monte de tipos psicológicos nos quais você pode usar e saber como uma pessoa, quando ela está perdida, quando ela está automática, como ela reage. Porque aí você pode vender melhor um produto para ela, arrumar um casamento mecânico, saber que ela vai falar A ou B ou C e se sentir até um pouquinho super poderoso, ou saber como manipulá-la mentalmente, emocionalmente. Isso é possível? Claro que é. Olha a massa de manipulação que a gente está tendo agora. Todo instrumento de comunicação, todo instrumento de autoconhecimento pode ser um instrumento no qual você vende igrejas, né? Não é isso que está acontecendo, de certa forma, com o nosso país? Crenças cegas nas quais a gente segue, independente. E aqui não há lados, gente. Mas há crenças as quais, de uma forma massificada, as pessoas têm perdido o seu possibilidade de discernimento, estão defendendo isso de uma forma cega demais. Você pode defender as suas crenças, você pode defender o mundo que você acredita, mas quando você faz isso e já não vê mais nada na sua frente, quando você faz isso e a coisa fica tão fechada, tão fechada, tão fechada, que você já não se reconhece, é porque você caiu num falso eu. Um eu que foi criado a partir do medo, lá na flecha 6. Um eu que não é você de verdade. Porque o autoconhecimento e o Enneagrama real, gente, tem a ver com a libertação do ser humano. O que é a libertação do ser humano? É tirar o ser humano, ajudar o ser humano a sair da máquina, a sair do automático. Todos nós sabemos, cada um desses pontos revela padrões mentais automáticos, fixações, tendências de pensamento, visão particulares de mundo. Então, quando eu vou conhecer o Enneagrama real, é para que eu reconheça, olha, eu aqui como um 3, eu tenho essa tendência, nossa, eu fico pensando que eu sou o centro das coisas, nossa, acordei, eu acho que isso aí é falso. Eu acho que, na verdade, eu estou fazendo isso porque lá no fundo do meu coração eu não estou me sentindo valorizado, estou me sentindo menos. Então eu estou pensando só desta forma e vendo a vida desta forma. Deixa eu acordar e ver que a vida não depende de mim, que tem algo maior acontecendo. E aí eu estou fazendo o trabalho. Quando eu como um 3, dando exemplo aqui de onde eu estou parado, meu coração não está, alguém está tendo um sofrimento na minha frente, as pessoas estão acessando emoções, e eu estou correndo, e não estou sentindo, estou com uma frieza no coração, eu vou lembrar, peraí, o meu coração mecânico está aqui dizendo que eu sou bom, que eu sou isso, que não dá tempo de parar, que eu tenho que ser frio. Nossa, o Enneagrama me ensinou que isso aqui é uma armadilha do meu coração. Que o meu coração, na verdade, está com medo de sentir. Ele está com medo de sentir tantas emoções e perder esse personagem. O meu coração é humano, ele é real. Ele está com medo de morrer. Morrer para o que é hoje. E quando isso acontece, eu faço um bom uso do Enneagrama. Porque eu acordo e falo, deixa eu respirar por detrás desse coração de plástico. Deixa eu respirar por detrás do coração de plástico e entrar no meu coração real, porque é somente nos meus sentimentos que estão a minha verdade. E nesse ponto, o Enneagrama está sendo usado para despertar e não para manter o automático. E eu te pergunto, quando nós temos um país inteiro no automático, você que segue o caminho do autoconhecimento,
Você não tem mais o direito de ser tão facilmente manipulado ou levado pela correnteza. Não importa se é a tua família, se são as pessoas próximas. Se você está no caminho do autoconhecimento, alguma coisa te escolheu e alguma coisa deu a você uma responsabilidade maior do que as outras pessoas. A responsabilidade de parar, respirar, entrar em presença, abrir os olhos e falar: opa! O que o autoconhecimento me ensinou? De que tudo aquilo que é automático demais, na verdade não é consciência. E de que a minha mente se está pensando demais numa coisa só e parece que não tem alternativas, minha mente está sequestrada, está em transe negativo. O ponto 5 me lembra que eu não estou vendo com clareza, porque clareza só vem depois de centramento e meditação, quando as minhas próprias intuições vêm e não quando eu sigo informações disseminadas, seja por onde for, que em sua origem contém uma série de manipulações e defeitos em todos os lugares, muitas vezes há uma razão para isso e muitas vezes é simples ignorância e medo. O teu coração reativo, pulsando de medo, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Gente, sabe o que o ponto 6 lembra pra gente? E não é só para aqueles que são 6 do Enneagrama, é para todos nós, que o medo é a forma mais simples de manipulação que existe do ser humano. Isso não faz você pior ou melhor, mas quando você se perde no seu medo, você gera uma pulsação no teu coração. E aprendendo sobre o Enneagrama, isso sobe para a sua mente e você começa a projetar. Você começa a ver paranoias em todos os lugares. Você começa a pegar o medo que está aqui dentro e jogar lá fora. E quando você faz isso, você perde a clareza mental. Porque o excesso de medo não te deixa ver. O teu coração pulsa, o teu corpo, tuas pernas ficam fracas. Você se sente fraco, embora você não seja e nunca vai ser. Sabe o que acontece quando você se sente fraco? Você delega a sua autoridade. Você, sem querer, inconscientemente, fica esperando que alguém te proteja, que alguém te salve. E você passa a acreditar cegamente em promessas. Por quê? Porque existe um grande risco. Foram assim que foram criadas as guerras, gente. Toda a guerra é justificada através de um medo muito grande, de uma ameaça muito grande. Olha o tamanho dessa ameaça, Nossa, é verdade, 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 verdade. Um mecanismo automático no ser humano que ele fica doido, sabe? E ao ficar doido, ele começa a combater alguma coisa. Não foi diferente na Guerra do Golfo. Não é diferente nas formas de manipulações que todas as ditaduras, que todos os lugares colocam. É justificado. Deixa a gente... me dá aqui o seu poder, me dá aqui a sua inteligência. Me dá aqui que nós vamos limpar dos inimigos que estão chegando aí. Gente, lei do 9 no Enneagrama. Nós somos um só país. Em última instância, nós somos um só planeta. Em última instância, não existe nós. Aos consteladores sistêmicos, o universo é uma grande constelação. As peças estão se interagindo umas com as outras o tempo todo. Qualquer movimento um dia vai bater na sua porta. Eu moro aqui dentro de um condomínio super, super bonito, organizado. Eu saio na rua lá fora, eu não sei vocês, eu não quero saber o que estão dizendo na internet. Na minha cidade, a pobreza está aumentando. Como é que eu sei disso? Eu estou vendo na rua. Isso começou na pandemia. Eu estou vendo muito mais gente nos sinais, nos faróis. A violência aqui está aumentando. Isso não tem a ver com o lado A ou B. E eu não faço parte de grupo nenhum. Como é que eu sei isso? Eu tenho um vizinho meu ficando doido. E pessoas que eram pacíficas estão fazendo coisas... Gente, não tem lado.
Não vamos deixar ser manipulado por ondas. O que o autoconhecimento fala é: não seja reativo. Aqui, quando que eu olho, infelizmente eu não consigo mostrar todas as coisas. Lei do 3, e aqui Enneagrama de Processos. Para quem não conhece, lá no nosso canal, dá uma procurada. Eu fiz uma live sobre a Lei do 3 na época do Covid, exatamente quando o choque chegou. É um outro choque. Você procura lá, Enneagrama e Coronavírus, Lei do 3, Nicolai, aqui no YouTube, Instituto Nicolai Corsino. Você vai ver o mesmo risco lá atrás que aconteceu. O medo fez que as pessoas perdessem a cabeça, ficassem reativas, começassem a perder o discernimento. Então, quando a gente tem aqui embaixo a Lei do 3 do Enneagrama, ela vai dizer o seguinte, aqui no triângulo, gente: somente aquilo que tem 3 forças mantém equilíbrio. Isso é matemática sagrada, isso não é invenção do homem. Não vou nem entrar em detalhes, mas toda a criação do universo tem que ter 3 forças. Por que vocês acham que a República foi criada sobre 3 poderes? Porque há uma tendência de que se uma dessas pontas fica forte demais, seja qual ela for, que há um desequilíbrio e ela vai tentar engolir a outra. Tanto faz, isso troca conforme o tempo, gente. Isso não é A, nem B, nem C. Quando se está só em 2 forças, ação e reação. Então, quando um choque desse vem para cima de você e você só reage, não sabe, faz o que está pensando, às vezes levado pelo teu tipo, pelo teu instinto, reage automaticamente, todo mundo reagindo, você está fora do caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento do Enneagrama vai dizer: não reaja, porque assim, eu ataquei você, ou reagi a um grande medo automaticamente. Do outro lado aqui vem uma outra reação, você me ataca de volta, ou minha personalidade fica mais forte, e ela ataca de volta, essa outra reage de novo, e o outro ataca mais forte, ou a personalidade vem mais forte ainda, eu fico mais doido, eu volto, eu fico preso aqui. Em termos de matemática, gente, eu estou indo e voltando, gastando uma tremenda energia. Nada de novo surge. Você está rodando em cima das mesmas ideias mentirosas. Você está rodando em cima dos mesmos medos. Você está rodando em cima dos mesmos sentimentos. Gente, a terceira força é quando, a partir dessa polaridade, então vem um choque gigantesco em cima de mim. O meu tipo tem medo, ele quer reagir dessa forma, ele quer pensar assim. O meu instinto tem medo, ele quer reagir dessa forma. Peraí, mas é muito grande, eu estou ficando louco não dando conta. Aumenta a quantidade de prática de presença. Enneagrama não é um monte de tipo que você lê e sai vomitando aí fora, meu Pai do céu. Acorda! Se você não pratica consciência, você está se enganando. Simples assim. Você está ganhando mais conhecimento, mas não está expandindo consciência. Presença. Nossa, mas o choque é muito grande, aumenta a presença. Eu estou tentando meditar 5 minutos, não estou conseguindo, faz 10, faz 15. Quanto maior o choque, o único instrumento de choque é a presença. Absorve isso em respiração, até que a sua mente se acalme e veja com clareza, até que o seu coração seja capaz de deixar emergir um sentimento de um lugar mais fundo nele. Sai da loucura, acorda, tira o véu. Tem forças escuras que se beneficiam da sua loucura. Não é que você é louco, gente. Todos nós estamos sucintos a isso. As forças escuras que não querem harmonia, elas vão usar os seus pontos fracos. O que usam contra o Superman? A Kryptonita. Eu falo que é meu super-herói predileto, né? Esses dias eu fui assistir lá no cinema com os meus filhos. Todos os super-heróis, para mim, não são heróis. Eles só são seres de superpoder. Porque a cabeça deles é doente, o coração deles é completamente doente. Eles não têm nada de super-herói para mim. E eu costumo brincar que o Superman é o super-herói que tem valores. O Superman é o super-herói gentil. E qual é o ponto fraco? A Kryptonita. Qual é a sua Kryptonita? A sua. O teu tipo do Enneagrama. O teu tipo do Enneagrama é a forma particular como você perde presença.
O teu medo fundamental do tipo, no 1, o medo de ser imperfeito, de estar errado, de ser corrupto. No 2, o medo de não ser amado. No 3, o medo de não ter valor, de não ser reconhecido. No 4, o medo de não ser especial, de ser abandonado. No 5, o medo de ser ignorante, de não saber, de não estar vendo com clareza. Imagina o teu medo agora. No 6, o medo de não ter força, de não se sustentar, de ser fraco. Imagina o tamanho desse medo agora. No 7, o medo de ficar aprisionado pela dor, perder limite. No 8, o medo de ser violentado. O que faz um 8 quando tem medo de ser violentado? Lembra? Toda criancinha 8 foi violada, seja fisicamente ou psiquicamente. De alguma forma, leve ou dura, está na história de alma. O que ela faz? Ela se endurece, ela fica dura. Se isso for a um nível muito bizarro de machucada, o que ela faz? Ela vira um tirano. Ela bate, ela quer mandar, aquela que recebe bullying quer fazer bullying. Será que isso está acontecendo com a gente? Será que nós estamos virando tiranos, intolerantes? Nós estamos virando quem quer ter força, quem quer pegar um revólver e atirar na rua? Gente, é medo, manipulação. Quem está no caminho do autoconhecimento jamais foi por esses caminhos. Você pode defender os valores dos seus partidos políticos. Todos têm valores. Sabe uma coisa bonita em valores? Valores não conflitam. Eu posso querer honestidade e posso querer liberdade. Eu posso querer doçura e posso querer ao mesmo tempo ordem. Eu posso querer... Todos os valores coincidem, você tem direito de defender os seus valores. Mas quando você defende valores acreditando que só existe um único caminho, você já se perdeu. E mais, gente, quando você defende seus valores e para fazer isso atropela os seus próprios valores e justifica, cuidado. É aí que a humanidade seguiu para caminhos bastante escuros. Bastante escuros. Quando você passa a encontrar justificativa para fazer atrocidades. Só um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E de repente, você não sabe muito bem. Tem gente colocando valores aqui de partidos. Valores não pertencem a partidos, gente. Valores pertencem à humanidade. Partidos deveriam ser representativos, claros, de determinadas linhas de pensamento do que é melhor para um país. E eles deviam se alternar, porque a alternância também é importante. Porque o que acontece, gente? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos sombra de poder. O que é sombra de poder? Estamos aqui todo comum, todo normal. Aí de repente eu pego qualquer um de nós aqui e dou um poder absurdo no dia seguinte. Uma quantidade de dinheiro enorme, um cargo muito grande. Gente, a sombra que tem aí de autoritarismo em você, ela vai crescer. Te dou uma carteira de juiz, te dou uma carteira de polícia. Na hora em que a sua criancinha ferida subir, essa outra que ganhou autoridade ou poder vai falar: agora eu vou te dar o troco. Isso faz parte da nossa natureza. A gente cresce, a gente se apaixona pela nossa própria lenda. Instinto social dominante. Vocês, nós, quem tem esse instinto muito alto, se apaixona pela própria lenda. Você entra num lugar cheio de vontade, de valores, de fazer o bem. Aos poucos, é uma corrupção aqui, uma aceitação aqui, um poder ali. E o que vai acontecendo? Não é só se você não tem consciência, isso é muito grande. Vocês estão subestimando o poder que tem muita gente. Claro que há indivíduos fortes o suficientes para estarem num sistema. Mas, gente, todos nós temos os nossos pontos fracos e criptonitas. Para isso, nós temos forças que cuidam umas das outras, de alguma forma. Então, quando a gente vem aqui, a gente precisa entender uma coisa. Seja qual for o caminho que você escolhe, o medo vai fazer você perder o seu discernimento. E o medo manipula massas.
O que o Enneagrama deve fazer, seja você um professor, deve fazer por você, ele deve devolver a autoridade para as pessoas. Ele deve devolver para cada um a capacidade dessa pessoa ser autônoma, livre. Ele não deve criar autoridades externas. Isso acontece com professores. Não só no Enneagrama, mas em todo o universo do desenvolvimento humano. Eu acho que no Enneagrama é menos, vou ser bem bonzinho. Aonde você passa, nossa, olha o que aquela pessoa, aquele professor incrível faz naquele palco com tudo explodindo e as luzes se acendendo. Uau, quem sabe um dia deixa eu continuar seguindo, porque parece um poder tão grande. E é claro que eu tenho ganhos, porque é assim que funciona. Eu ganho alguma coisa, mas está me sendo pedido uma outra coisa em troca. Parte da minha alma, parte da minha força. Isso acontece numa escala individual, acontece numa escala coletiva. Portanto, num país, num planeta, quando se tem salvadores, soluções mágicas, pessoas que supostamente... Gente, não é para isso. Vamos usar o Enneagrama para devolver o poder para as pessoas. Vamos usar o Enneagrama para dizer, olha qual a tua criptonita, o teu risco. Vamos acordar? Ah, mas em qual partido eu voto? Que caminho que eu sigo? Eu não sei, meu amigo. Qual é o seu caminho? Talvez seja diferente do meu, porque Enneagrama é sobre tolerância, gente. Quem faz o primeiro curso de Enneagrama, meu pai do céu, aprende sobre o quê? Sobre 9 personalidades. Isso é só um pedacinho do Enneagrama. Para que se aprende? Nossa, para me conhecer, mas qual é a segunda coisa que você aprende? Para eu ver que as pessoas são diferentes de mim. Para eu ver que eu não vou tratar as pessoas como eu quero ser tratado, mas como elas querem ser tratadas. Para eu ver que é impessoal. Quando aquela pessoa briga comigo, fala de uma forma mais grosseira, aquele 8 mais direta, não é só um estilo. E será que se eu entender isso eu posso usar a compaixão? Queridos, amados professores de Enneagram Coaching, meus alunos queridos, lembram que a gente trabalha no 9 raios como egrégora, pontos 1 e 2. Ter consciência do seu tipo, da sua personalidade, da sua crença, sem desenvolver aqui no ponto 1 uma coisa chamada aceitação e tolerância, não julgamento, você não consegue fazer autoconhecimento. Porque senão você vai usar as personalidades para julgar as pessoas. E eu vejo isso acontecer, gente. Olha, vamos ver. Olha aquele 2 lá, olha aquele 5 lá, olha aquele... Meu pai do céu, já falo isso há muitos anos, mas hoje eu vou falar isso não só de tipos, mas de crenças. Olha aquele lá que vota no fulano. E daí? Não é isso que a tão suada democracia, por mais imperfeita que seja, trouxe de volta? Queremos mudar uma história, vamos aumentar a consciência. Gente, o dia que a educação for igual para todo mundo nesse país, a gente não vai mais precisar se preocupar com quem a gente está elegendo. Sabe por quê? Porque vai emanar da consciência. E seja partido A ou B ou C, haverá uma consciência tão grande que isso vai ter continuidade, policiamento. Vai ter outras forças. Uma democracia não depende de uma pessoa só. Você tem um congresso, você tem justiça, você tem múltiplas instâncias, você tem governos estaduais, você tem os governos municipais. Se você realmente quer falar coisas, saiba do que você está falando, meu pai do céu. Você estuda, entende de política, entende de poderes, conhece as fontes de informação. Não conhece? Então, gente, não seja um instrumento de passagem de coisas que você não sabe o que é. Mas você tem o direito de defender os seus valores. Você tem o direito de saber e querer se envolver no seu país e na sua vida. Isso é fato. Vamos falar um pouquinho aqui. Nós já falamos de terceira força. Estou tentando usar meu papel, não vai dar certo. Ponto 3. No Enneagrama de processo. Ação, reação. Aqui, vamos por outro caminho.
O que a lei do um fala pra gente? A lei do um, antes de falar em ponto 9, ela fala em unidade. Enneagrama é saber entender que as leis do Enneagrama de processo são soberanas. Se você ainda não entendeu que é tudo uma coisa só, como eu falei, eu saio aqui de casa, a pobreza está aumentando, eu estou tendo que ensinar os meus filhos a ficarem atentos a isso. Gente, eu posso ser assaltado, eu posso sofrer violência algum dia aqui. Ah, mas eu vivo muito bem, eu viajo para o exterior todo ano. Não tá boa a nossa vida? Tá mesmo. Quem é a nossa vida? De quem mora aqui nesse bairro, nesse estado aqui? Ou a nossa vida é esse país inteiro? Me doeu muito no meu coração os meus amigos mais próximos. E aqui não tem a ver com votar em A ou em B. Dizendo, olha, sempre o argumento, eu vou votar em tal por causa de tal coisa que é bom para mim. Olha, eu conto nos dedos, gente. De cada 100 pessoas que eu vi, alguém falou, olha, acho que eu vou por esse caminho porque eu acho que para o nosso país é melhor. Talvez não seja o melhor para mim, talvez seja, mas pelo menos eu estou considerando a realidade de outros além de mim. Isso me deu tristeza. É óbvio que eu não abri minha boca, porque com crenças, e aí o curso de crenças mostrou para vocês, não se debate com crenças ferrenhas, só se debate quando há possibilidade de abertura, terceira força. Quando há posição fixa, isso não importa. Mas o que importa é, se você tivesse que pensar no teu país inteiro, alguma coisa mudaria? Não, mas é só aqui. Peraí, um dia você pode ser assaltado ali fora, um dia alguém que você ama pode tomar um tiro. E você vai botar a culpa nos delinquentes, é? Como meu filho falou, olha pai, olha o Noia, acho que eles aprendem isso na internet. Eu falo, filho, ele escolheu ser assim? Não, quem disse? Falo, imagina você, meu filho, nascer pobre, nascer num lugar sem, na hora que você ter fome, querer comer alguma coisa, você não tem o que comer. Você não pode ir para a escola porque não dá. Você não tem um pai que quando chega bate na sua mãe e é espancado. Será mesmo que você tem tanta escolha assim? Será mesmo? E alguns de vocês podem dizer, nossa, mas eu... Não, mas isso, tô cansado de ir nesse caminho da consciência, eu tô cansado. Eu também tô. Assim como você deve se cansar pra caramba de muitas vezes olhar e falar coisas e fazer coisas que parecem que não dão resultado, não é verdade? Você tem o direito de perder a esperança. Você tem o direito de se cansar às vezes. Mas você não tem o direito, não se está nesse caminho de fazer isso por muito tempo. Você não está aqui nessa conversa comigo para que a gente tenha pontos de vista específicos. Nós estamos aqui juntos para ver como estas falas podem levar a todos nós para ver as coisas de um modo diferente. Ponto 9. A gente pode olhar como o raio 9 também, não é verdade? E olha que interessante. O que faz o 9 dormente? Segue com a boiada. O 9 dormente está mecânico. O 9 dormente vai onde todo mundo vai. O 9 dormente escuta uma coisa e manda para frente. O 9 dormente se anula. O 9 dormente vai com a boiada. Não é esse o caminho do raio 9? O caminho do raio 9 não é de alguma forma acordar o próprio coração, sair do autoesquecimento, despertar. Será que nós, como nação, não temos que despertar? Não tem a ver com o lado A ou B. Tem a ver com a elevação da consciência política. Tem a ver com a elevação em cada um de nós. Mas isso de uma forma que envolve e construa valores. Quer começar? Começa na tua cidade. Você sabe quem são os vereadores que estão aí? Você participa de comissões?
Você conhece os sistemas? Você trabalha por educação política no colégio dos seus filhos? Não a política de todas as políticas, como diz o meu querido amigo Porto, não de um partido ou de outro, mas mostrando a possibilidade de todas as visões? Narcotização versus a boiada. Uma outra coisa que me vem interessante, talvez não dê para ver aqui, é nesses espelhos 1, 4, 8, 2 e aqui embaixo os outros 3 pontinhos que estão faltando, a tríade 7, 2, 9 e aqui falando de raios, de energias arquetípicas que a gente pode. Ponto 1, gente. E aí para quem não é aluno aqui do nosso instituto e ainda não conhece o 9 raios, o 9 raios nós trabalhamos não só com as personalidades, mas com energias arquetípicas e elas podem pegar qualquer pessoa. As 9 estão em nós e às vezes elas vibram num país, numa empresa. Então há momentos onde a energia arquetípica de um ponto ela pode estar em alta consciência ou em baixa consciência. Então eu falei um pouco aqui do ponto 1 para vocês. Intolerância, autoritarismo, xiitismo. E não importam as religiões, os partidos. Vocês sabiam uma coisa interessante, gente? Uma vez, um grande amigo meu, professor maravilhoso, fez um debate numa escola onde os alunos teriam que assumir diferentes religiões. Acho que ele trabalhou com 7 diferentes religiões. E esses alunos foram preparados 6 meses para estudar essas religiões e lá no final do ano, aqui na nossa Câmara Municipal da nossa cidade, tem um debate sobre isso, assim como tem política. O professor Porto faz isso. Achem ele no @JHSPorto. O que acontece? Só que para cada uma das religiões, ele criou 2 correntes. O que ele chamou de fundamentalistas e o que ele chamou de espiritualistas. Todas elas tinham. O Islã tinha, os judeus tinham, os católicos tinham, os espíritas tinham. O que é o fundamentalista? Toda religião tem isso, tá, gente? É aquele que acredita naquilo cegamente. É o xiita mesmo do Islã. Não existe outra coisa, só a minha é verdadeira, a de vocês é contrária, pá! E sempre tem correntes espiritualistas. Pega no próprio Islã o próprio sufismo, que é uma das correntes fortes do Enneagrama. São visões espiritualistas, que são assim: esse é o meu caminho particular de tomar contato com Deus, a elevação, a grande inteligência, o grande amor. Segundo esses caminhos, esses rituais, isso faz bem para minha alma, é o meu caminho. E eu acho muito interessante, embora nós de outras religiões não concordemos, eu respeito a sua. Trabalho bonito, né, que o nosso Papa faz. E que muitos líderes espiritualistas de todas as religiões se encontram. E olha que interessante, lá no final do ano ele fez um debate e eles começaram a discutir o que era certo, o que era errado e tal. E ver se poderia se fazer alianças, poderiam se respeitar. Sabe o que ele descobriu? Que as alianças aconteceram, sabe aonde? Não foi dentro da mesma religião. As alianças aconteceram entre as correntes espiritualistas das diferentes religiões. Ou seja, aquele islâmico espiritualista fez uma parceria muito mais fácil com o católico espiritualista, eles com o judeu espiritualista, e brigou mais com os próprios islâmicos fundamentalistas. E eu te pergunto, qual é o caminho que o autoconhecimento propõe? Qual é o caminho que um instrumento de retorno a Deus, de elevação da consciência, cansa estar num mundo com tanta escuridão? Cansa. Eu juro por Deus que cansa. E quando a gente assiste a invadido de notícias, e antes a gente podia desligar a TV, agora elas chegam no nosso celular infinitamente, e muitos canais são, a maioria, sensacionalista, no medo. Gente, pelo amor de Deus, cansa. Eu concordo. Mas se você segue esse canal, a nossa escola, tem alguma afinidade com essa egrégora, é porque você faz parte da solução
e não do problema. E você, como ser humano, tem sim o direito de se cansar às vezes. Mas se você está aqui, é porque parte da tua alma tem esperança. Porque parte da tua alma quer ser a solução do problema. E não mais do problema. Porque parte da tua alma sabe que não é o que te acontece, gente. É o que você faz com o que te acontece. Há coisas que são maiores do que nós. Há catástrofes, há terremotos, há um holocausto. Há eleições, há perdas. Há perdas de entes queridos. Há coisas que são maiores do que nós. Aliás, isso é ser humano. Esse mundo é maior do que nós. Como que eu vou educando o meu espírito para mudar o que pode ser mudado, para aceitar aquilo que não pode ser mudado e para distinguir, não segundo a minha vontade particular e egóica, mas distinguir a partir da minha consciência o que não pode ser mudado porque é maior do que eu, sabendo que se você está atropelando valores de outras pessoas, achando que está fazendo isso pelo bem, cuidado, essa armadilha antiga. Você sabia que as maiores atrocidades, pensa bem, isso não tem a ver com nenhum partido ou religião, é história. As maiores atrocidades na humanidade foram feitas em nome de Deus. Seja o que for, Santa Inquisição, as pessoas foram queimadas. Guerras santas, de Deus ou de uma autoridade, de um César, que é como se fosse Deus. Justificam-se as atrocidades usando o nome daquilo que é sagrado. Isso está acontecendo em pleno século XXI. Não existe Deus de A, de B ou de C. Existe você se libertando. Você, ao invés de reagir com violência, procurando um espaço onde a sua inconformidade pode ser chorada e atuada na construção de um mundo novo no que está no seu alcance. Nossa, mas vai levar mais tempo, eu vou morrer e não vou ver isso mudar. Talvez. Seja bem-vindo ao mundo finito. Seja bem-vindo ao mundo dos grandes homens e mulheres que fizeram coisas para as próximas gerações. Porque existem muitos deles que morreram pelas próximas gerações. Se eu estou falando o que eu estou falando aqui hoje, de religiões, e não estou sendo perseguido, espancado de alguma forma, ou queimado séculos atrás, é porque alguns passos nós já demos e muitas pessoas morreram. Mas é fato que nós vamos morrer para essa vida antes do mundo que a gente sonha estar pronto. Isso quer dizer que a gente vai parar? Isso quer dizer que você vai deixar de ser exemplo para os teus filhos, para quem está ao teu redor? Em última instância, gente, se você segue este caminho, você sabe que a vida é infinita. Você sabe que é o teu espírito que importa. Ponto 1. O que é? E aí eu te convido, gente, aqui no canal do Instituto Nicolai Corsino, tem uma playlist chamada Ideias Santas do Enneagrama. Dentro de uma playlist chamada Enneagrama Espiritual, procura lá, Ideia Santa do Raio 1, e você vai ver o que é praticar a serenidade do coração. Não é a bênção do céu, é meu coração está com raiva, ele está irado, ele está amargo, minha mente está julgando. Como que eu pratico responder com um coração diferente? Nossa, mas é difícil. Isso é carregar a cruz. Isso é transformar vício em virtude. Se fosse fácil é porque estava automático. Eu não espero de você o que seja fácil só. Eu espero que, como quem está no caminho do autoconhecimento, que você faça o teu trabalho. Pratica o teu coração para ele responder com virtude. Você vai ficar amargo uns 2 dias, mas é isso que é praticar autoconhecimento, gente. Não é decorar a personalidade.
não é fazer o que é automático. Ponto 4. Vitimização. Nível mais baixo de consciência. Aumentando um sentimento. Isso acontece comigo, isso acontece, somos vítimas. Aumenta, se apega. Você tem o direito de estar em luto, não só por uma eleição, mas por violências que estão acontecendo. Você tem direito, só que o luto tem também um tempo para ele acontecer. Ele existe no teu coração, vai à morte das tuas ilusões ou daquilo que realmente existiu. Chega um momento que você desapega dos sentimentos e se abre, porque o fluxo do rio continua rodando. Como é que eu saio da posição de vítima e entro e respondo com equanimidade? Equanimidade é um coração equilibrado. Olhando aqui para os meus pontos 5, gente, esse talvez seja uma das maiores violências que está acontecendo agora. Ponto 5, em baixa consciência. Eu pego informações, me acho inteligente e defendo essas informações como se eu fosse mais inteligente que o outro. Gente, eu vou ser bem sincero. O nível das informações que eu vejo aí no que diz respeito após eleições é extremamente raso. E aqui eu não estou falando como professor de autoconhecimento, eu estou falando como alguém que estuda isso a vida toda e como alguém que vai fundo no conhecimento. Eu não estudei onde eu estudei, eu não fiz o que... Eu sou apaixonado por estudo, por história, por informação. Eu acredito em conhecimento que vai fundo, de múltiplas fontes, que vai além, questionar. Inteligência mental, eu não estou falando de saltos de consciência ainda. Então, o que nós vivemos de lado A, ou B, ou C, foram pessoas sabendo muito pouco e falando coisas como se soubessem. E aqui é em ambos partidos, gente. O que não se está vendo é que se estão falando coisas rasas e não está se vendo a realidade. Uma das realidades mais óbvias para mim é o tamanho da manipulação. Gente, uma coisa importante por detrás de política. Há grupos que ganham, não importa quem ganhe. Até mesmo aqueles que parecem que ganharam ou perderam. Há pessoas por detrás deles que ganham de um jeito ou de outro. Isso é igual ao sistema econômico mundial, gente. Tanto faz. Tem alguém ganhando quando a economia vai mal e tem alguém ganhando quando a economia vai bem. O sistema é muito mais fundo do que vocês imaginam. Não se deixa levar de forma tão rasa, tão óbvia, sabendo que você tem os direitos de seguir os teus valores, mas queira saber mais, conhecer mais. Eu estou vendo o véu de ignorância. Eu estou vendo pessoas não vendo coisas que elas viam, fazendo coisas irracionais, brigando com pessoas que estavam próximas. Fala, gente, volta para o teu discernimento, não seja manipulado. Se você gosta de história, eu vou te contar uma história que se repete aqui na Ação e Reação. Sempre gostei muito de Revolução Francesa. Para quem conhece a Revolução Francesa, foi um momento muito importante no Ocidente. A gente sai de uma ditadura, dos Luís, dos reis, num momento de máxima força, o povo extremamente pobre, aquele povo lá forte, o rei ignorante, o rei sol, o poder todo, monarquia, e aí princípios trinos, liberdade, igualdade, fraternidade. Os princípios trinos fazem a revolução se levantar. Quando a revolução se levanta, no dia 14 de julho, quem acompanhou meus stories viu que esse ano, 14 de julho, eu estava lá na Torre Eiffel e comemorando o 14 de julho, 1789, e aí cai a monarquia, resolvemos os nossos problemas, acabamos com os tiranos, resolvemos os nossos problemas e isso, aquilo, outro. E aí entra, começam a se decapitar todo mundo. E quem conhece a Revolução Francesa sabe o que aconteceu depois? Robespierre. O próprio Robespierre, líder da Revolução, teve a cabeça cortada.
Eles mesmos tornaram-se tiranos quando subiram ao poder depois de um certo ponto. Os papéis se alternam, gente. Os papéis se alternam. Existe uma terceira força por detrás disso. Já aconteceu no Brasil, não vou citar aqui os partidos ainda, mas já aconteceu tudo isso e vai continuar acontecendo. Há pessoas, há seres espirituais que ganham com a sua ignorância. Ganham quando você entra em desarmonia, ganham quando você vira um xiita que segue alguma coisa, ganham quando você briga. Você pode lutar pelo que acredita, mas lembra dos valores, faça isso em nome da unidade, faça isso com inteligência, não faça isso reagindo a nada, faça isso com tolerância, aceitação. Se você perdeu estas virtudes, você de alguma forma está no automático ou sendo manipulado. No ponto 8, gente, eu já falei para vocês hoje, a tirania, a opressão, acontecendo dos dois lados, se é que vocês querem chamar de lados. É a mesma história. Quem está na tirania a justifica, porque há perigos maiores que nós temos que combater. E quem está do lado ao contrário vai dizer, olha, ali tem um tirano e nós vamos livrar todo mundo disso. Até que isso aconteça comigo de alguma forma. Ou com quem está ao meu redor. Não é um indivíduo, gente. Pelo amor de Deus, Brasil. Para de dar atenção demais a indivíduos. Indivíduos são só representantes de algo maior. Muitas vezes eles são escolhidos por pessoas que estão atrás, só porque a figura manipula. Até eles mesmos são usados. Se não fosse esse, era outro. Tem a ver com indivíduo, tem a ver com consciência, tem a ver com jogo. Tá? Eu acho que eu estou passando de todos os pontos, ainda tem mais 3 páginas para falar. Me veio muito uma coisa legal nessa tríade, que é chamada por muitos da tríade positiva, né? 9, 2 e 7. E aí eu queria evocar um pouco dos raios, dos arquétipos superiores. Ponto 2. Amor incondicional. Será que a gente pode evocar nesse momento do tempo? Gente, esses seres humanos são meus parceiros, são meus amigos. Eles estão lutando por alguma coisa porque eles acreditam, eles querem as mesmas coisas que eu. Eles querem o quê? Viver melhor, eles querem amar os seus filhos, eles querem construir um país próspero. Vocês podem até não concordar na forma de fazer isso, mas querer as mesmas coisas é importante. Saber que você quer a mesma coisa. O ser humano quer isso, gente. Nós somos programados para querer a união, o amor. Quando não é isso que está acontecendo, a gente está se perdendo de alguma forma. Ponto 7. Gente do céu, nós somos um país 7, não somos? Nós fomos para o 1 em estresse? Estamos intolerantes? Fomos para... O que aconteceu com a nossa flexibilidade? O que aconteceu com o país mais multirracial do planeta? O que aconteceu com um país formado de brancos, pretos, amarelos, cor de abóbora, tanto faz? Com o país da alegria, da irreverência. Ah, isso é só a nossa distração. Não é só a nossa distração. É nosso DNA. Quando isso é usado para se distrair politicamente, seja no samba ou no carnaval, aí sim. Aí nós estamos falando do raio 7 de baixa consciência. Ah, não está acontecendo nada, me dá aí um pão e circo que a gente está feliz. Não! Mas você pode ter consciência e ainda assim ser alegre, ser leve, respeitar a diversidade. Ser todas as coisas. Nós somos o país com a missão espiritual no planeta. De abrir a espiritualidade e a diversidade, um país onde as religiões convivem na maioria do tempo. Quando é que nós perdemos isso? Me diz. Ah, a gente era um país distraído, verdade? Será que a gente pode ser um país consciente agora, mantendo a nossa alegria? A alegria salva, gente. Eu vou citar aqui o Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu na pandemia,
com tanta gente que faleceu. Rir é um ato de resistência. Quantas vezes eu me vejo aqui sério demais, por tanta coisa que está acontecendo. A gente precisa disso de volta. A gente precisa da nossa alegria, da nossa tolerância. E o ponto 9, o raio 9, gente, é o raio da união. É o raio do vamos saber mediar os conflitos. Que saudade me dá. Eu admiro algumas figuras, alguns estadistas. Eu tenho uma admiração incrível por grandes estadistas. Abraham Lincoln. Capacidade de costurar as diferenças. Porque, gente, a gente vai ser diferente como país, como pessoa. É isso que faz. A gente precisa de choque. É a minha diferença com a sua diferença que entra em choque, que gera uma terceira força. Nós não vamos ser igual nunca. Mas quem são essas pessoas que, de um lugar de centramento, uniram inimigos, construíram coisas, fizeram alianças? Olha quanta beleza a gente tem que evocar. Não importa de qual partido seja, evocar estadistas que façam mediação. Que uma vez passado perdi ou ganhei, não importa. Porque tem isso, gente, o que eu vejo assim, para mim é tão irracional. Eu perdi alguma eleição, alguma coisa. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou me preparar para atacar o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano, em qualquer lugar, porque aí quem... Gente, eu não vou me preparar para atacar, porque senão eu estou em ação e reação. Eu vou me preparar para continuar construindo o meu país. Talvez eu tenha que fazer algumas alianças com quem era meu inimigo até ontem. E talvez eu tenha que fiscalizar esse inimigo, porque eu sei das sombras dele. Mas não é na direção do combate a ele, é na direção do meu país. Não é sobre mim, sobre minha ideologia, sobre meu partido. É sobre a humanidade. É sobre um país que tem fome, um país que está sem educação. Um país que pode ser mais próspero, que você pode ser mais tolerante. Um país que pode ser menos corrupto. Sim, menos corrupto. Que tenha uma justiça que você possa confiar mais. E que a resposta que a justiça dá, porque isso é uma vergonha no país, depende do juiz que causa. Eu não estou falando aqui de TSE, estou falando de todas as instâncias. Você sabe o que é ter uma ação importante para você, que você fala, se cair no juiz tal vai dar isso, no juiz tal vai dar isso. Pelo amor de Deus! Como que isso pode estar na cabeça? Não pode, tem que estar numa segurança jurídica de um país. Isso não é um problema de uma instância, é um problema de todas. Certo? Gosta? Eu gosto de estudar isso. Faz parte da minha vida. Eu pertenço a este mundo, a este lugar. E eu vou usar todo o trabalho, que o meu trabalho da minha vida é um trabalho de espiritualidade. E espiritualidade é aqui agora, neste momento acontecendo, sem nunca se perder, sempre estando atento, ou se perdendo de vez em quando, mas acordando quando dá. E a gente poderia ainda falar dos instintos do Enneagrama para terminar. A sombra, a criptonita de cada um deles e a bênção. Instintos sociais. Isso te pega. Cuidado para não ser levado para não ser levado para uma coisa que você não sabe o que é, só pelo sentimento de pertencer. Uma das grandes coisas que leva as pessoas à rua é o sentimento de pertencer. O sentimento de pertencer é genuíno. Mas você está querendo pertencer a coisas só para sentir que pertence, que não necessariamente refletem os seus valores espirituais. Há outras tribos, galera. Há outras tribos pregando a luz, há outras tribos pregando um outro lugar. Se o teu instinto de auto social é muito baixo, você talvez queira empurrar tudo isso para longe de você e fingir que dá para viver neste mundo sem se envolver com nada. Isso é negação e ilusão. Não dá. Uma coisa é se perder, a outra coisa é achar que isso não te afeta. Você está nesse mundo, te afeta. Ou Jesus não foi um revolucionário, ou a cruz não tem a ver com e contra, através de valores espirituais, a um poder público do Estado romano. E eu poderia falar sobre a história inteira aqui, e iria muito mais longe do que isso.
sexuais, suas sombras, luta, luta, passar por cima. Sombra de baixo sexual, não me envolvo em nada, não brigo, deixa acontecer. Autopreservação, cuidado, gente. Nosso país não vai virar comunista, meu pai do céu, nem existe comunismo mais. Isso não tem nada a ver com quem eu votei. Isso é história. Monitore a economia, monitore as coisas que estão acontecendo, acompanhe, crie, conversa com o teu deputado, ou você não sabe em quem votou, ou você não tem caminho, ou é só o presidente que manda. Entenda sobre todas as coisas e entenda que sim, haverá desafios, como houve. Há riscos, lógico que há. Vamos ficar de olho. Mas existem instituições funcionando, existe economia funcionando no mundo inteiro. O poder do dinheiro, gente, felizmente ou infelizmente, ainda é mais forte que os poderes políticos, que na maioria das vezes são usados para isso. As instituições têm a sua força. Presta atenção naquilo que é real. E aí é importante. Presta atenção naquilo que é... Espera as coisas acontecerem. E não deixa o teu medo de autopreservação te dominar. Autopreservação saudável é aquele real. Vê o risco do que está acontecendo, mas não aumenta demais, nem diminui. Proteja-se se for necessário. Aprende a gerenciar caso uma crise venha. Aprende a ganhar bem o seu dinheiro, independente de uma crise A ou B. Monitora as coisas reais e não pira por coisas que absolutamente ainda não aconteceram. E antes que você acredite que eu estou defendendo A, B, C, D, E, F, eu não estou, porque se eu estivesse... o Nicolai, ser humano, tem aquele que ele votou, claro, como cidadão ele tem. Mas isso não importa pra gente, porque isso não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é o nosso país. O mais importante para mim, até mais que o nosso país, eu vou ser bem real, são os espíritos deste planeta em elevação de consciência, porque até mesmo esse país vai passar. Há 500 anos atrás não existia esse país. Os nossos amados povos originários já eram os donos dessa terra muito antes. Antes do Brasil da coroa, já existia o Brasil do cocar, como foi bem dito. E eu endosso. Nós somos passageiros nessa terra. A gente pisa nela por uns tempos e vai embora. Os governos pisam nela por uns tempos e vão embora. Os países, os estados-nações pisam nela e vão embora. Nossa república não tem 200 anos, gente. Isso é uma piada perto de uma civilização egípcia que manteve 10.000 anos numa linha de história, ou mais. Vamos sair do tempo, vamos olhar além de tudo isso. O grande barato é, você é alguém que segue Enneagrama, autoconhecimento, então você está aqui para um despertar espiritual. E o despertar espiritual não é o que acontece, mas o que você faz com o que te acontece. É usar esses instrumentos que lhes são dados, não para continuar mais reativo ainda, mas para sair da reação. E lembre-se, para construir as coisas no mundo prático e dentro de você, a partir de valores que sejam bons para todo mundo, sem atropelar. A sua vida não é mais importante do que a vida das outras pessoas. Aliás, essa sua vida vai passar, daqui a pouco, rapidinho. Eu queria que você considerasse, não estou dizendo o que está acontecendo, mas que você considerasse que alguma parte sua, porque eu considerei, todos nós, de alguma forma, fomos pegos por isso. Se alguma parte nossa se perdeu um pouco, se a nossa cabeça se fechou um pouco, se o nosso coração ficou reativo demais, se seu corpo perdeu a presença. E se você descobrir 1 centímetro que seja, eu te convido a recuperar o teu centro
Eu te convido a fechar os olhos depois dessa live, imaginar uma espada de luz, uma tesoura, cortar todos os véus invisíveis que estão manipulando a tua cabeça. Todos os véus invisíveis que estão manipulando o teu coração. Evocar os teus mentores, os teus anjos da guarda. Eu não sei no que você acredita, não importa o nome que você dá. Evocar a luz, evocar os teus orixás, evocar a tua consciência, fazer uma limpeza e dizer: eu me liberto, eu me liberto, eu me liberto. Seja o que quer que tenha me manipulado, eu me liberto. E juntos eu vou me abrir daqui para frente para construir uma nova vida dentro de mim e fora de mim. Vai continuar lá fora igual, mas eu vou começar diferente e vou construir diferente. E não importa quanto tempo vai levar, porque a gente sempre vai morrer antes da nossa história ter sido completada. E tá tudo bem como é, até mesmo porque a gente nunca morreu e a gente nunca nasceu. Queridos, eu vou terminar, embora eu pudesse continuar. Eu peço desculpas fiz um planejamento, foi parar em outro lugar, com certeza coisas que foram ditas, outras que não foram. Eu tenho uma reunião agora, a gente tem uma reunião semanal da SBE, da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Te convido lá no @SBE. Aliás, tem uma palestra no Instagram da SBE, de 1 ou 2 semanas atrás, do professor Porto, falando sobre educação que aconteceu no nosso congresso. Quem gosta de educação política, vai lá dar uma olhada. Então tem uma reuniãozinha agora, o pessoal vai me matar se eu atrasar, mas é pelo nosso país, é por uma boa causa, acima de tudo, Gente, eu amo todos os meus alunos. Eu nem quero saber para quem vocês votaram. Eu quero ver vocês felizes. E o que eu tenho visto é muito se perdendo. Nós não somos aqui no Instituto uma escola de curadores e mestres. Os curadores e os mestres têm que enxergar um pouquinho além dos véus mais óbvios. Tá bom? E isso é o Enneagrama real. Isso é esse instrumento. Eu te liberto, Enneagrama, de qualquer manipulação que esteja acontecendo. Um grande beijo. Se você gostou dessa live, sim, eu vou apertar o botãozinho aqui. Provavelmente o Instagram vai deixar ela aí no feed. Compartilha. E lembrando que você não precisa concordar com tudo. Provavelmente eu, se assistir de novo, não vou concordar com tudo que eu falei. Não é sobre concordar, mas construir a terceira força e despertar. Tá bom? Um grande beijo, obrigado por todos que estavam aqui. Michele, querida, obviamente lembro muito de você aqui, com tua força social. Pessoal da Sociedade Brasileira de Enneagrama, que tem essa diversidade no coração. Todos os amados, um grande beijo. Até. Vou deixar só uns segundinhos aqui, que é bom ver uns coraçõezinhos aqui, porque senão eu fico muito solitário aqui. Beijo, Miriam. Beijo, Michele. Beijo, Geisa, querida. Roseli. Meda, querido, um grande beijo para você, meu amigo. Pati. Oi, Tati. Beijo pro Recife. Marina. Antônia, querida. Arro, Georgia. Michele. Tom, Andréia. Um beijo lá pro norte do país. Duzinho, querido. Beijo pra PH. Que saudade de você. Nádia. Arro, Vê. Mairu, meu amado. Excelente dia, Dinaldo. Saudade de você, viu? Maiara. Querido. Sônia, Portugal. Um beijo enorme pra vocês. Mônica. Beijinho para Portugal, tá, meu amor? Direto de Maceió. Grande beijo. Daniela. Tá, era da época de Floripa. Não sei por onde anda. Beijo, saudade de você. Beijinho, gente. Obrigado pelo carinho, viu?